gente passamos assim, quando eu falo a gente, eu digo eu, passei muito tempo assim. Mas a verdade é que quando nós encontramos a Jesus, a gente vê que pessoas ao redor do mundo, os nossos irmãos passados, os nossos irmãos que escreveram a Bíblia, Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, irmão de Jesus, todos eles, ninguém deles tinha curso de teologia, nenhum deles passou por uma faculdade, todos eles eram homens iletrados, em sua maioria, na verdade. Todos eles não tiveram nem 1% da educação que nos é disponibilizada nos dias de hoje. Mas sabe o que todos eles tiveram em comum, meus irmãos? Todos eles abandonaram tudo. Todos eles abandonaram pai, mãe, família, esposas. Os que eram solteiros permaneceram. Os que eram casados, as esposas foram juntos, mas largaram o trabalho, largaram aquela sensação de provisão do outro dia, guardaram aquela segurança que o dinheiro supostamente traz para nós, largaram tudo. E eu estou absolutamente convencido de que a coisa mais importante de que nós, como cristãos, podemos alcançar nessa vida, não desmerecendo as coisas que eu falei aqui, como conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, saber contextos históricos, saber de onde veio fulano, o que foi. São coisas importantes, são coisas boas, são coisas que nos ajudam a entender até o que está escrito, mas se tudo isso estiver desprovido de algo interno dentro de nós, que sinceramente, que sai da alma, que não encontra barreiras dentro de nós quando dizemos isso, é quando a gente realmente diz para nós mesmos, e dizendo com verdade, com sinceridade para nós mesmos, nós podemos dizer para o mundo, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para quem quiser e estiver ouvindo a nossa voz, eu considero tudo como perda, a fim de ter a Cristo Jesus. E não tem problema, meu irmão, se você nessa noite ainda não encontra sinceridade numa frase como essa, porque eu sei que ela é grave demais. Eu sei que ela demanda uma coragem para ser sincera e até para viver isso, que muitas das vezes o nosso passado, principalmente, não nos permite nos sentirmos dignos, sei lá, se essa é a palavra correta, de dizer uma coisa dessas. Às vezes a gente, olhando para as coisas que nós já vivemos, para traumas, histórias familiares, histórias nossas mesmo, sei lá, de pecados, de coisas que nós já fizemos, e nós olhamos para tudo isso e aquilo ainda carrega o significado das nossas vidas. A gente olha para nossas histórias, para coisas que já fizemos, para coisas que já passamos, para coisas que outros fizeram a gente passar, para coisas que nós fizemos os outros passarem, e a gente fala, meu Deus, é muita bagagem, é muita coisa. Eu não estou discordando de que é muita coisa. Realmente, nós somos piores do que nós imaginamos. A questão não é essa. Realmente, as pessoas que nos rodeiam são piores do que elas imaginam. E nós, enquanto estivermos vivos, estamos sujeitos a qualquer coisa dessa acontecer. Estamos sujeitos. Mas, eu gosto do Marcos de Jesus. Mas existe uma palavra que nós, muitas vezes, só associamos, que é a palavra, que é o termo usado pelo próprio Jesus, que é
nascer de novo. Quem já ouviu isso aí? Essa expressão, nascer de novo. Nós às vezes associamos essa expressão de Jesus nascer de novo a somente uma mudança de caráter, a somente uma mudança de personalidade, a somente, não estou desmerecendo, até porque sem isso não é vida cristã, mas somente nascer de novo não está restrito a somente comportamentos externos. O nascer de novo não está restrito somente a mudança de personalidade baseada em Jesus, porque pessoas que não conhecem a Jesus, às vezes têm caráter muito mais parecido com o dele do que eu, que digo conhecê-lo. Então, repetindo, não estou desmerecendo o aspecto do novo nascimento na mudança do caráter, até porque sem isso não há vida cristã. Sem isso você está perdendo tempo aqui na igreja. Se você não permite que o seu caráter, o seu comportamento, defeitos que você enxerga na sua vida não sejam mudados à imagem e semelhança de Jesus, você está perdendo tempo aqui. Ok? Mas o novo nascimento não está restringido somente à mudança de caráter e personalidade. Hoje eu quero falar sobre um aspecto que é importantíssimo e sem ele não há possibilidade de caminharmos com Jesus nas gravidades que ele disse que seria a caminhada conosco com ele. Sabe do que eu estou falando aqui, meu irmão? Quando um bebê nasce, qual é a história desse bebê? Nenhuma. Quando a Arielle nascer, qual será a história de Arielle? Quando ela médico pegar? Qual será a história? Quais serão os traumas? Quais serão as dificuldades de personalidade causadas por ela ou pelos outros? O que vai ser dela? Nada, né? O mundo vai tornar ela, a vida vai tornar ela o que ela será com 20, 25, 30 anos. E quando a Bíblia, vamos ser mais específicos, quando Jesus diz para Nicodemos, por exemplo, te é necessário nascer de novo, o que você acha que Jesus estava falando com Nicodemos? Porque de comportamento, Nicodemos era legal, era maneiro. O que você acha? Até onde você acha que Jesus queria ir quando usou a expressão te é necessário nascer de novo? A gente vai chegar nisso no final, mas eu quero construir com vocês com muito respeito, com muito cuidado, um raciocínio que começa aqui, mas eu espero que o Espírito deixe que chegue aqui. Que Jesus quer que todos nós aqui nessa noite, não só hoje, mas continuamente, resetemos a nossa história para que a gente pare de ficar sentindo pena de nós mesmos, sentindo raiva do nosso... Se Jesus é quem ele diz que é, se a caminhada com ele chega em todos os aspectos da nossa vida, hoje é a noite de que nós diremos para ele, eu aceito o novo nascimento. Vamos chegar juntos nisso? Em nome de Jesus chegaremos. Vamos abrir a nossa primeira referência. Em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Eu sinto o peso do Espírito sobre esse lugar nessa noite, então deixe o seu coração aberto para receber a medida de Jesus nessa noite para você, que pode ser a chave, a virada da sua vida hoje, em relação a segui-lo. Mateus capítulo 10, versículo 32 em diante.
Mateus capítulo 10, versículo 32 em diante. Quem, pois, Jesus falou, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim trazer paz à terra. O príncipe da paz falando isso, interessante, né? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Príncipe da paz falando isso, rei do amor. Pois eu vim fazer que, entra uma aspas aí, que Jesus está se referindo a uma profecia dita centenas de anos atrás sobre ele. O homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pesado isso, né, gente? Que coisa pesada que Jesus falou aqui. Talvez seja uma das expressões, das falas de Jesus mais pesadas que ele já trouxe. Como assim? O príncipe da paz veio trazer não a paz, mas a espada. Ele veio trazer confusão. Que história é essa, Jesus? Esse não é o Jesus que eu conheço. E ele ainda vai e explica o que ele vai fazer. O homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Por que ele falou isso aqui, gente? Por que Jesus falou isso aqui? Tem dois aspectos que a gente pode entender disso aqui. Primeiro de tudo, é óbvio que Jesus é Deus do amor, e ele não quer confusões entre as famílias. É óbvio que ele não está falando que ele veio gerar confusões sem motivo dentro das famílias. É óbvio que ele não está dizendo isso. Então o que ele quis dizer? Primeiro, já naquela época, o que mais aconteceu dentro do contexto dos primeiros cristãos, principalmente em famílias judias muito tradicionais, é que quando dentro de uma família alguém se convertia ao Evangelho de Jesus e começava a sair do judaísmo para seguir a Jesus, normalmente um judeu muito ortodoxo, muito tradicional, ele ia ao templo e ia entregar, podia ser parente, não importava, ia entregar, eu chegava lá no templo, no sul do sacerdote e falava, olha só, fulaninho está blasfemando contra Moisés. E o que acontecia? Pelas leis do judaísmo, quem blasfemava contra Moisés era apedrejado. Isso aconteceu muito. Com Estevão, por exemplo, o primeiro mártir, ele olhou para ele. Esse é o primeiro aspecto que Jesus estava se referindo. Aquele tempo, coisas que aconteceram naquele momento. E o segundo aspecto que tem a ver mais conosco, o que Jesus está falando aqui, gente? Talvez de uma forma que hoje seja até mais leve. Seja até mais leve. Porque não envolve morte, não envolve perseguição ainda, graças a Deus por isso, que não vivemos nessa geração das últimas coisas. Mas um questionamento que a gente já pode começar a fazer nessa noite é o quê? Se o seu pai e sua mãe não quiserem viver da mesma maneira que você vive seguindo a Jesus, qual vai ser a sua relação com eles? Vocês vão se submeter a segui-los, a acompanhá-los, o seu irmão talvez, que você gosta muito? Você vai desanimar de seguir a Jesus pela negativa que você encontra na sua casa? Você vai perder o ânimo e o foco das coisas que você está construindo nessa relação viva que
você tem que criar com Jesus por causa de alguma relação familiar. O que a sua caminhada com Jesus tem a ver com qualquer relação familiar que você tenha. Eu não estou dizendo que você deva desprezar a sua família, óbvio que não, até porque Timóteo, na carta de Timóteo, a gente acha que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o descrente. Mas dentro de um contexto de uma família, por exemplo, onde só você quer seguir a Jesus, aonde só você está sendo iluminado pela sua vontade, pelo que você está conseguindo alcançar de Jesus, pela sua vontade, pelo seu esforço, qual vai ser a sua reação? No tempo de Jesus, esse distanciamento entre as famílias causava confusão e morte. Poderia levar alguém à morte. Hoje em dia, sabe o que causa? Se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, sei lá, meu avô, não quiser caminhar comigo, eu não vou não. A gente pega essa carga sanguínea, familiar e coloca como impeditivo para caminhar de uma forma individual, e só existe caminhada individual com a ajuda dos irmãos, lógico, mas a caminhada, no final das contas, sempre será entre você e Jesus. No final das contas é isso. A comunhão existe para ajudar, mas ninguém vai caminhar com você, ninguém vai ficar te arrastando. A gente pode ajudar, mas se você não quiser, não tem quem queira. Então, no final das contas, o que Jesus começa a construir como raciocínio aqui é o seguinte: olha o que ele fala aqui: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Cara, isso é muito pesado. Você hoje consegue olhar para dentro de você e ver Jesus como o maior amor da sua vida? E ver Jesus como a pessoa mais importante da sua vida? Não tem problema se hoje a sua resposta for não. Eu não consigo olhar para Jesus e dizer assim. Mas eu te garanto que se você abrir o seu coração, hoje a caminhada começa. E você em breve, eu estou dizendo algo que eu estou experimentando na minha vida. Eu não estou ligando mais para nada. Eu não tenho mais reserva. Eu conversando com o Ian esses dias, eu falei, já abre o sorriso, eu falei o seguinte: Ian, a única coisa, uma das únicas coisas que eu falo como Paulo, não julgo que eu já alcancei, mas caminhando, estou na direção, não estou parado, estou correndo, quero cada vez mais isso. A única coisa na minha cabeça hoje que eu penso que treme a minha alma, que eu não consigo dizer com sinceridade, que talvez eu faria hoje, e graças a Deus eu não preciso provar isso para fora, é quando eu penso que talvez um dia eu tenha que morrer por Jesus, ser torturado por Jesus. Ainda minha alma dá uma tremida, talvez eu iria arregar. E isso é vergonha para mim, mas eu quero alcançar essa consciência. Eu não vou descansar, dentro dos meus olhos eu não vejo mais nada. Vocês estão entendendo? Só que agora, o resto, eu não falo isso desmerecendo a Joana, ela sabe disso. Eu não falo isso desmerecendo vocês, meus amigos, desmerecendo essa igreja. Mas eu estou na direção de uma consciência. Eu não estou falando isso para me orgulhar, para me vangloriar, até porque isso vai me matar talvez um dia. Eu estou gloriando a Cristo por ter tirado os meus olhos dessa terra e ter me feito de uma pessoa que não valia nada, agora um discípulo dele. Eu digo que eu não preciso de ninguém para caminhar com Jesus. E eu não estou gloriando nisso, porque não há glória nenhuma nisso, se eu estou vivendo por outra pessoa. Nem que eu precise ir sozinho, eu vou até o último dia da minha vida. Se pai e mãe não quiserem me seguir, eu continuo amando e os respeitando, mas o Evangelho é o meu guia. Se meus amigos, se não sobrar nenhum, se ficar ruim o negócio, se eu tiver que andar sozinho, eu vou, eu fico. Mas se Jesus estiver comigo na minha consciência, eu sei que eu fechando os olhos aqui, eu encontrarei a Ele e não a vocês. Vocês estão entendendo como o negócio funciona? E eu só estou sentindo
coisas como essa que eu estou sentindo, e eu tenho certeza que vocês estão conseguindo sentir a sinceridade do coração, repetindo, não é vanglória minha, não quero vanglória, isso não traz glória nenhuma para mim. Se vocês tiverem seu coração apontado para Cristo, que seja, porque eu cada dia mais estou morrendo. Tudo de bom que vocês enxergarem em mim é Cristo. O que tiver de ruim, vocês podem ter certeza que se chama Jean exposto. Mas o que tiver de bom, eu estou aprendendo com Jesus. E eu não quero mais nada. E quando a gente chega nessa consciência, quando a gente chega nesse estado, e olha só o que eu estou falando, hein? Mesmo eu falando isso aqui, abrindo, rasgando a minha alma, sendo verdade, eu ainda não morreria por Jesus, talvez? Por quê? Porque ainda existe alguma coisa de Jean exposto, ainda vive aqui dentro. Ainda existe alguma coisa de Jean exposto que diz, você vai ser torturado, você vai sentir tanta dor. Sério, houve um tal de Jesus Cristo que morreu por mim e sentiu toda a dor que um ser humano poderia sentir. Por que eu não faria isso por ele? Vocês estão entendendo a gravidade da parada? Eu ainda tremo quando dentro de mim eu faço o pensamento, cara, se alguém me acorrentar e falar que vai arrancar cada unha do meu corpo, cada unha dos meus dedos, eu tremo porque eu não quero sentir essa dor. Morre, Jean! Morre! Você não vale nada! Porque Cristo, o próprio Deus, foi pregado até a última gota de sangue por mim. E por que eu não faria a mesma coisa por ele? Está entendendo? Jesus vira para mim como aquele mesmo e fala, morre, diabo. Eu quero morrer. Vocês estão entendendo que enquanto eu não olhar para dentro de mim e ver que essa consciência me consumiu, eu não descansarei. Eu não descansarei. E quando eu alcançar essa consciência, porque dentro de mim eu vou parar de tremer, ficar com medinho de morrer, eu posso ter certeza que eu vou falar para vocês. E quando eu alcançar essa consciência, eu vou achar que vai ter tudo se completado? Óbvio que não. Enquanto eu estiver preso nesse corpo de morte, a palavra de ordem de Jesus é: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E até os últimos dias, os últimos segundos, as últimas respirações da minha vida, eu viverei buscando encontrar a Cristo aqui, buscando ser como Cristo aqui. Vamos atingir essa consciência juntos, meus irmãos? Vamos atingir essa consciência juntos. E Jesus, ele começa leve, tá? Não está na ordem cronológica, mas para a gente chegar no entendimento de consciência. Olha o que Jesus falou em outra situação do Evangelho, e que é talvez a chave, a coisa mais importante que eu quero falar aqui nessa noite. Vamos abrir aqui. Vamos abrir em Mateus, um pouquinho mais à frente, só que estava aberto, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. Eu estou gritando muito, gente. Desculpa. Estou? Eu estou empolgado. Pega mais água para mim, por favor. Parou para pensar que alguém que morreria por Jesus. Todo o resto é detalhe. Acho que como igreja a gente podia buscar juntos essa consciência do jejum bravo que a gente faz, às vezes, 12, 24 horas. Em vez da gente ficar pedindo coisinha pequena, não tem problema. Vamos começar a pedir Jesus. Coloca dentro de mim uma certeza de que eu seria torturado e morto pelo Senhor. Olha o peso disso.
Que aí todo resto, largar pecado, largar vício, largar as outras coisas, seria tão leve, né? Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Jesus respondendo disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão, apontando para os discípulos dele, Jesus disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã e minha mãe. O que Jesus fez aqui, gente? Talvez seja uma das coisas mais graves que Jesus poderia ter trazido para nós. Sabe o que eu falei do novo nascimento? Quando nós nascemos de novo, quando nós nos dispomos a caminhar com Jesus, as relações familiares são relativizadas. O que é alguma coisa ser relativizada? Jesus está dizendo para nós que as nossas relações familiares antigas, apesar de, obviamente, existirem porque estamos presos nesse corpo de morte, existirem por estarmos nessa ordem de coisas, nós não estamos ainda na eternidade, obviamente existem. Jesus está dizendo uma coisa muito simples, sabe o que é? Não importa mais. Isso quer dizer, Biel, que a sua mãe não é mais sua mãe? Não. Isso quer dizer que Joana não é mais minha esposa? Que Tiago lá em Minas não é mais meu irmão? Que Ativar em Caixa não? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que no novo nascimento, mesmo que os seus irmãos de sangue, que o seu pai ou mãe de sangue, que a sua tia, a sua avó de sangue sejam um, na verdade, a verdadeira família e a família que será na eternidade será homens e mulheres que também fazem a vontade de Deus em Cristo. Estão conseguindo entender que o conceito de família mudou com Jesus? O novo nascimento me permite chegar para Natan, que eu nunca tinha visto. Eu vi ele ontem e digo: eu te amo, meu irmão. Eu mandei um áudio para ele ontem, cara. Eu falei: Natan, eu já te amo, cara. Sabe? E eu estou falando isso com sinceridade, cara. Porque o conceito de família mudou. Eu não conhecia Marco até o retiro direito. Mas hoje eu posso olhar para ele e dizer: meu irmão, eu te amo, cara. O sangue dele não é o mesmo sangue que o meu. Mas por que a gente pode amar? Porque nós estamos no mesmo caminho. E você pode virar para mim e dizer: Jean, você não conheceu meu pai. Você não conheceu minha mãe, você não sabe o quanto eles me traumatizaram. Você não sabe a minha história, Jean. Eu digo: eu respeito. Eu sei o que até hoje isso pode ter causado de mal para você. Eu imagino que isso pode ter causado de trauma, sabe, das coisas piores. Mas Jesus está dizendo nessa noite que o novo nascimento, acima de outras coisas, é te dar uma nova família. E a família que vai morar com você eternamente não é a família que você terá aqui só por uns 80, 90 anos. E além disso, o que Jesus está dizendo é que toda a carga familiar que você carrega precisa ser zerada a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus. Vocês estão conseguindo entender a gravidade disso? E Jesus não fez ressalvas no sentido de que: ah, não, pode resetar a sua família, mas tudo bem se você tiver sofrido, tudo bem. Não, Jesus está dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão quem me segue. Sabe?
O peso que isso carrega é jogar na nossa cara de que Jesus, como diz Hebreus, veio a nós e por esse motivo, por ele ter sido humano, ele se compadece dos nossos problemas, dos nossos traumas, do nosso perdão, mas mesmo assim, ou talvez, falando melhor, por causa disso, ele nos deu de presente uma possibilidade de mesmo nós termos a pior história que poderíamos ter aqui, e eu imagino que exista mesmo, mas Jesus disse, beleza, estamos juntos, eu sei que você sofreu como eu sofri, eu sei disso, mas você quer zerar tudo? Jean, você não tem noção de como eu apanhava do meu pai. Jean, você não tem noção que eu já fui abusado pela... Eu tenho respeito por isso. E provavelmente você precisa de psicólogo, de coisa, para vencer a parte no que envolve o seu corpo de morte. Mas existe algo mais profundo que vai enzerar a consciência. Quando você não enxerga mais essas pessoas que te fizeram mal, ou você mesmo pode ter feito mal para alguém, não importa. Mas quando Jesus diz que uma pessoa nasce de novo, significa que as histórias estão zeradas em Cristo Jesus. As histórias de nossas vidas estão zeradas em Cristo Jesus. Você consegue entender a profundidade disso? E que o Espírito arrebente a porta do seu coração com essa verdade. Nós precisamos entender que Cristo nos dá todas as ferramentas necessárias para uma caminhada, como Ele mesmo disse que seria leve e suave. Por quê? Leve não significa que não tem peso. O celular é uma coisa leve, né? Mas tem um pezinho. Se eu soltar, ele cai. Tem o quê? 300, 400 gramas? Sei lá. Mas tem um pezinho. Só que se Jesus falou que é leve, é que é fácil de carregar. Vocês estão conseguindo entender a beleza, a coisa gloriosa de que é quando nós nascemos de novo, nós não apenas zeramos, ou deveríamos zerar a nossa história, dos nossos traumas, pela morte de Jesus Cristo, que representa a morte do nosso passado, e quando ressuscitamos com Ele, no novo nascimento, o que acontece? É como se eu estivesse saindo da barriga de Jesus. Você está entendendo? A história reinicia, e quando os nossos olhos se abrem ao sairmos do ventre do Pai em Cristo, quem eu vejo? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Sabe? Não é mais relações sanguíneas de pai ou tio que me guiam nessa terra, mas sim a relação espiritual. Quando Jesus disse que com o sangue dele comprou pessoas de todos os lugares e nos reuniu como igreja. E é por causa disso que eu posso virar uma pessoa que eu conheci e dizer que eu amo. E é por causa disso também, meu irmão, que você pode falar para mim que você ama. Isso, ser sincero, sabe? E quando Jesus subiu, Pedro foi aprender do Evangelho. E Pedro disse: nisto o mundo conhecerá vocês, que supostamente são discípulos de Jesus, quando amardes uns aos outros. Quando o mundo vê esse amor, que, cara, nós estamos juntos. Quando o mundo vê que a relação dentro da igreja de Cristo, não da relação institucional, é maior do que qualquer passado, aí eu falo, cara, tem alguma coisa diferente ali. Sabe? Isso é maravilhoso demais, gente. Isso é maravilhoso demais. E as histórias variam de pessoas para pessoas. Tenho certeza que eu sentar com algumas pessoas aqui, as pessoas contarem as suas histórias. Serão histórias pesadas, serão histórias assim inimagináveis, talvez. Só que em nome de Jesus eu digo isso. Não importa mais. Se você quiser caminhar com Jesus, você quer caminhar com Jesus? Vamos. Sabe? Vamos. Deixa isso para trás.
A questão é nós saímos daqui entendendo que Jesus, ele não vai fazer igual o Níbio, homem de preto, chegar com aquela maquininha e apagar o passado. Não, nós estamos presos nesse corpo de morte, mas a questão que ele apaga mesmo, é o peso do passado. Porque ele disse que pegou todo o escrito de dívida que havia sobre nós, constando de maldições hereditárias, maldições vindas de pai, de qualquer coisa, e cravou, a palavra que a Bíblia usa, cravou com ele na cruz, rasgou, arrebentou. Você está entendendo, meu irmão? E quando a gente se livra disso e consegue olhar e dizer, realmente, eu tenho uma nova família, eu tenho uma nova história, Deus. É uma música que a gente sempre cantou, mas nunca deixou que penetre no nosso coração. É simplesmente isso. O passado não importa mais. Você tem a oportunidade hoje de pedir para que o Espírito Santo chegue arrombando a porta do seu coração e sair daqui hoje se sentindo leve como nunca antes, talvez. Simplesmente por mérito próprio, por justiça própria? Nunca. É tudo pela graça. E graciosamente, Jesus te deu isso. Jesus te deu essa oportunidade de resetar sua história hoje. Eu quero. Espero que vocês também queiram. Mas, antes da gente encerrar, quero mais duas passagens para que a gente entenda as gravidades disso aqui que eu estou falando. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe o que Jesus está falando aqui? Seguir a Jesus, meu irmão, isso tudo que eu estou falando aqui, que eu chorei, que eu me escondei. Sabe o que isso significa? Seguir a Jesus não vai te prometer nada de bom, tá? Seguir a Jesus não vai te dar um emprego bom. Seguir a Jesus não vai te dar uma casa boa, um carro bom. Seguir a Jesus. Ele avisou aqui que ele nem tinha onde dormir. Ele nem sabia onde ele iria dormir naquele dia. Mas seguir a Jesus é encontrar a preciosidade da vida, aquilo que vai zerar todas as nossas questões e que nos fará viver nessa terra, nesses poucos anos que nós temos de vida, da forma mais pacificada possível, da forma que nos faz, sabe, já começar a viver a eternidade hoje aqui. Seguir a Jesus não tem nada a ver, ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com o que dizem por aí, que você só vai ter vitória, que você só vai ter bênção. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Seguir a Jesus vai te custar tudo. Seguir a Jesus vai te custar tudo. Mas o que a gente leu lá primeiro? Quem julga achar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim encontrará a vida. Sabe? Vamos continuar a leitura. A outro Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus.
Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Que a gente tem que entrar num modo de ignorância e de total desprendimento desrespeitoso com os nossos familiares? É óbvio que ele não está dizendo isso. É óbvio que ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: se for necessário que você deixe tudo para trás para me seguir, deixe. Se for necessário que você precise deixar de lado e não mais ouvir, não mais estar junto, não mais estar presente, não mais ter um contato muito, com pessoas, podem ser até pais e mães, se for necessário, deixe para me seguir. Nós estamos dispostos a essa gravidade? Nós estamos dispostos a realmente deixar tudo? Nós estamos com essa coragem, e que essa coragem só virá através da ação do Espírito dentro de nós, e o Espírito só age dentro de nós se houver primeiro uma vontade no nosso coração de querer viver assim. Gente, fazendo com Paulo, por favor, queiram isso também, porque eu garanto a vocês, Jesus garante com verdade que seria a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Seria a maior alegria que nós possamos ter. E no final das contas, entendendo que Jesus não nos prometeu nada além de que, naquele dia, no último dia, sabe-se lá como será esse dia? Aquele que deixou, que perdeu a sua vida aqui, talvez até literalmente, mas nos nossos dias, né? De uma forma mais fácil, figurativamente, diante do Pai, Jesus, que é o próprio Deus, falar: Natan, esse cara aqui largou tudo lá para me seguir. Tian, Patrick, Biel, eles deixaram, eles me confessaram diante dos homens, e Jesus vai dizer para o Pai: eu conheço eles. Eu quero ser conhecido pelo meu Senhor. Meu nome pode ser, como diz aquela música dos Arrais, que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. Meu nome, gente, exposto. Jean, gente, eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada, não estou ligando mais para nada. Olha, você pode achar que eu estou zoando, mas nem a derrota do Fluminense ontem me mexeu comigo. Eu não estou nem aí. Brincadeira, estou um pouquinho. Mas, cara, você está entendendo? Assim como Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida, o que me sustenta, é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que todos cheguemos à imagem e semelhança de Jesus, caminhando juntos com Ele. E para encerrar, meus irmãos, sabendo o que é caminhar com Jesus, sabendo que apesar da caminhada ser individual, das maiores decisões e decisões mais graves que possamos ter, são decisões que envolvem somente a nós, apesar de que a comunhão é eterna e será necessária, eu quero dizer para você e voltar para focar que é isso que talvez seja o mais importante para nós, é o seguinte. E vamos abrir todos juntos Marcos não, peraí. Em João capítulo 19.
João capítulo 19, a partir do versículo 26. 25, a partir do versículo 25. João capítulo 19, a partir do versículo 25. No momento final, no momento onde Jesus já estava sendo crucificado. Jesus estava lá na cruz. Jesus mais uma vez reforçou o princípio que eu quero que todos nós saiamos daqui encharcados com ele. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, Maria, a irmã dela, também Maria, mulher de Clopas, e a outra Maria, a Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, o próprio João, Jesus disse a Maria, sua mãe, apontando para João, apontando não, né, porque está pregado, porque está fazendo, sei lá, não, se referindo a João, aí está o seu filho. E dizendo a João, se direcionando a Maria, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, João recebeu Maria em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de uma lança e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Apaga as luzes para mim, Larissa, por favor. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, a última reflexão que faremos antes do pessoal vir convite. Quero convidar vocês a fecharem os olhos e pedirem já de uma vez para que o Espírito faça o trabalho dele. O nosso trabalho é somente descansar e confiar e nos abrirmos. Está aqui a ceia do Senhor, que será entregue a vocês. Vamos entregar aqui de uma vez, quem for entregar? Você no seu lugar não precisa sair, vai ser entregue a você a ceia. Não sei de onde você veio, não sei se na sua antiga igreja, na sua igreja atual, você foi ensinado a você que você só pode tomar a ceia batizado, se estiver em condições perfeitas, mas aqui nós queremos que todos ceiemos. E você vai receber o pão e o suco, representando nessa noite o novo nascimento. Representando o novo nascimento. Obviamente, o pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado e morto por nós. E o suco de uva representa o sangue dele, que foi derramado por nós. Representa o sangue dele, que foi dado graciosamente por nós. E a morte de Jesus, representa a morte da nossa antiga vida, não somente na questão de comportamentos, mas também nas questões familiares, nas questões traumáticas do seu passado, nas questões da sua história, nas questões que envolvem qualquer coisa que já aconteceu com você em vida. Mas a lembrança que temos que ter é a seguinte: Jesus não apenas morreu, meus irmãos. Se ele tivesse morrido, Paulo disse que a nossa fé seria vã. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia me garante um novo nascimento. Me garante que a promessa dele em voltar um dia, e que essa promessa se cumprirá sem sombra de dúvidas. Mas Jesus disse que até o dia que ele voltasse,
enquanto todos os dias que nós nos reuníssemos, era para nós cearmos. E a ceia representa essa lembrança de que não é mais, meus irmãos, não é mais necessário que nós paguemos o preço do nosso passado, causado por pessoas, por familiares, não importa. Jesus pagou o preço dos meus traumas, dos meus passados, da minha história, de tudo aquilo que me afastou uma vez do reino de Deus. Jesus pagou por mim. E além dele ter pagado, ele me deu a oportunidade de receber uma nova família. Não despreze essa obra de Jesus. Jesus, mas assim, eu gosto de sentir essa pena de mim. Larga isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Assim como Jesus recebeu e instruiu seus discípulos a novos contextos familiares, larga tudo e vamos caminhar junto em família nova. Se permita que a sua visão sobre família ultrapasse os limites sanguíneos, até porque nós estamos presos ao nosso sangue. E estaríamos presos ainda se não fosse Jesus. Mas ele nos libertou para um novo padrão de família que me diz: você não precisa ser primo meu para eu te amar, você não precisa ser irmão, pai, não. É só você estar fazendo o mesmo que eu, que é o quê? Caminhando em direção a Jesus. E isso é a nova família de uma pessoa nascida de novo. E por isso eu posso amar vocês. E por isso vocês podem me amar. É simples assim. E é poderoso para libertar assim. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Você ainda pode até ficar sentado no seu lugar para ajudar a segurar o pão, o suco. Nós vamos cantar aqui uma música que resume tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Primeiro, a lembrança de que esta vida acabará daqui a pouco. O que são 50, 60, 70 anos, meus irmãos? Não são nada. O que é isso? 90, uma pessoa vive 100 anos, beleza. Ó, viveu pra caramba. Aí a gente olha a história do planeta Terra, que tem bilhões de anos. O que são 100 anos? Não são nada. O que importa é lembrar que nós estamos aqui de passagem. E uma pessoa de passagem era chamada de peregrino. Nós somos como peregrinos nessa terra. E inclusive, todas as nossas histórias já podem ser zeradas aqui. Somos peregrinos, né? Mas encontramos a Jesus. E nesse intervalinho pequeno de tempo que a gente tem aqui, sabe o que ele nos diz? Quer caminhar mais leve? Até o dia que você me encontre e enxugue dos seus olhos definitivamente toda lágrima. Diga a ele que você é somente dele. E peça, como um filho pede como um pai. Peça para que o Espírito invada a sua mente nesse momento. E definitivamente zere a sua vida. E quando você renascer, quando nós tomarmos simbolizando o novo nascimento, o suco e comermos o pão, você seja transportado simbolicamente, mas em consciência para esse novo reino. Amém? Vamos cantar aqui, isso pode ficar no seu lugar. Essa mesmo todos em espírito de oração. Dessa mesmo, se você quer isso, experimentar isso, uma ideia na sua vida, e o Espírito está aqui para que seja assim.
já é, mas todos aqueles que são amados por Ele, que estão lá fora, como a gente hoje de manhã lembrou, Ele também se entregou por esses, Ele se entregou por cada um de nós. A gente só está aqui porque a gente encontrou o lugar onde tem o alimento que sacia. E a gente tem que contar isso para o mundo, a gente tem que gritar isso para o mundo, sobre essa verdade, sobre esse corpo que foi entregue por nós, pelo mundo. A gente tem que contar essa verdade desse Deus que se fez homem, se reduziu a essa limitação que é. Ele se humilhou como servo, Ele veio aqui por causa de nós. E a gente está aqui lembrando de Ti, Jesus, do que o Senhor fez por nós, do Seu grande amor, que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou Seu Filho amado, Senhor. O Senhor mesmo, Deus poderoso, veio a essa terra como um homem, andou entre nós, se entregou naquela cruz, levou todo o nosso pecado, toda a nossa dor. Por causa do Senhor nós somos curados, por causa do Senhor nós podemos nascer de novo, podemos sentir o poder da ressurreição. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou o seu corpo, a sua vida por nós, porque o Senhor fez questão de nós. Obrigado, Jesus, o tamanho amor que nunca vimos igual. Vamos comer juntos, gratos pelo que Ele fez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos pegar o suco, simboliza o sangue dele que foi derramado, cada gota do sangue dele que foi derramado. E é esse sangue que nos justifica, é esse sangue que permite que nós sejamos aceitos por Deus. É o sangue de Jesus que nos faz sermos aceitos por Deus. Se não fosse por causa de Jesus, a gente não seria aceito. Por causa da desobediência, lá no início de Adão e Eva, todos nós pecamos junto com eles. Todos nós fomos afastados da presença de Deus, afastados da glória de Deus. Mas a partir de Jesus, do que Ele fez, por meio dele nós podemos outra vez estar aqui. Aqui que eu digo não é esse lugar físico, mas esse lugar espiritual que há em Jesus e que nós podemos habitar, podemos viver um corpo vivo, que é o corpo de Cristo. Que a gente possa se apegar ao que Ele fez. Meu irmão, vamos juntos abrir mão de toda a justiça própria, de tudo que a gente tenta conquistar Deus, conquistar e achar que a gente vai fazer algo que por nós mesmos a gente vai merecer esse amor. A gente não merece esse amor. A gente só precisa se render diante desse amor e aceitar e sincerar a vida que Ele nos permite. Glória a Ti, Jesus, porque o Senhor nos permite zerar a vida, começar de novo. O que seria de nós, Senhor, se a gente não pudesse ter essa chance, essa chance que se chama Jesus, o próprio é o Senhor, que é a nossa chance, que é o meio pelo qual nós somos aceitos, pelo qual nós podemos ser lavados, limpos, temos uma história em branco para podemos escrever. Uma história gloriosa, poderosa, por causa de Ti, Jesus. Vamos beber juntos nesse suco, lembrando do sangue
faz limitar tudo aquilo que eu posso ver ao meu redor, ao teu redor, quer dizer. Quando olhamos para baixo, significando a nossa vida, o nosso passado, os nossos traumas, né, como aquilo que nós conversamos hoje. Quando a gente fica olhando para baixo, a gente limita a nossa visão a respeito de Cristo. E qual que é a orientação dele? Que os nossos olhos estejam fixos somente nele, ressuscitado e glorificado. Para essa nova família que ele nos levou. Vamos cantar isso juntos? A música é muito fácil de ir no final. Que nós morremos para nós, para viver somente para ele, em família, entre amigos. Vamos dever isso. Olhar para baixo. Olhar para baixo me faz limitar tudo que eu posso ver ao teu redor. Eu sei aonde tu estás. Ressuscitado, eu vou com você. As coisas que apontam pra ti, eu sei. Eu convido vocês a cantar essa parte de novo com a gente. Olhar para baixo. Olhar para baixo me faz limitar tudo que eu posso ver ao teu redor. Eu sei aonde tu estás. Ressuscitado, eu vou com você. As coisas que apontam pra ti, eu sei aonde tu estás. Eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. Eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. E eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus, meus irmãos, através de Cristo, nós estamos até que Ele